E olha, algumas cidades flexibilizam o isolamento, outras tornam mais rígido, né? É o caso de Petrolina e Itamaracá, que a gente vem falando desde a semana passada. Então, para fazer um balanço sobre a Covid-19 no estado, vou conversar agora com Jones Albuquerque, que é cientista da UFPE e da UFRPE. Boa tarde, Jones. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ronda Geral. Boa tarde, Arthur. Obrigado pelo convite. Tudo tranquilo por aí? Tudo indo bem aqui no laboratório. Muito bem. Olha, eu queria primeiro fazer uma pergunta para você um pouco mais ampla, mas que eu acho que você, com esses mapas aí que você tem, você vai traduzir bem para quem está em casa. Como é que está o risco pandêmico em Pernambuco na atualidade? Depois a flexibilização de alguns serviços e a continuação do momento que a gente tem que viver, né? Usar máscara, tem que colocar álcool em gel, tomar banho quando chega em casa, lavar as compras quando chega em casa, tudo com água e sabão. Termina, às vezes, até perdendo um monte de alimento, molha açúcar, molha farinha, molha tudo, né? Ô, Jones, como é que está esse risco pandêmico em Pernambuco? A gente ainda continua com risco alto, Arthur, muito alto, infelizmente, porque isso é medido pela taxa de infecção na população. A gente tem um número de óbitos em queda, isso é muito bom, graças a várias ações do governo do estado, município, etc., com leis de UTI, campanhas, etc., mas o risco muito alto, Arthur, muito alto aí. Esses 50 dias seguidos aí que Recife está registrando queda em pessoas infectadas, queda em mortes também. O que é que significa isso em números reais para a população? O que a gente tem observado é que as pessoas com síndrome grave, que é essa que precisa de hospital, e essas sim, a gente tem uma queda, a gente pode falar em queda assim, sem problema nenhum, e com o aumento de leitos, a gente deixou de matar, as pessoas pararam de morrer, na verdade, pararam de morrer, porque tem acesso agora às UTIs e leitos. Em compensação, os números de infectados continuam crescendo muito. Por isso o alerta e por isso que o nosso secretário de Saúde ainda não foi na TV dizer, pessoal, estamos livres da pandemia. Não é verdade. Sabe o que é que assusta também às vezes, Jones? A gente vê em alguns locais, em outros países inclusive, que tem uma tecnologia bem mais avançada do que a nossa aqui, que tem uma maneira de fazer com que as pessoas fiquem em casa até mais rígida, que acontece em outros países, em outras cidades, tipo a Califórnia. Ontem eu estava vendo que a Califórnia voltou agora todo mundo para casa, serviço tudo fechado, há pouco tempo tinha liberado barzinho, o restaurante fechou tudo de novo. Existe esse risco de acontecer aqui em Pernambuco ou pedindo a Deus que isso não aconteça, Jones? Exatamente, Arthur. Existe o risco sim, você está corretíssimo. E a gente torce aqui com todas as figas, todos os símbolos que você quiser, crucifixo, tela, o que você quiser, vela, o que quiser, para que a gente tenha uma imunologia melhor do que a gente teve no começo dessa pandemia. Mas sim, o risco ainda é muito alto de a gente ter que voltar a ficar trancado se a gente não se comportar direito, com máscaras, com distanciamento social, isolamento, ficar em casa o máximo que puder. Entendi. E como é que você analisa o fechamento da ponte? Vamos voltar para cá, saiu da Califórnia e voltou para cá, tá, Jones? Como é que você vê o fechamento da ponte para Itamaracá e também o lockdown lá em Petrolina, né? Como é que você analisa essas medidas aí que foram tomadas nessas duas localidades? As medidas estão corretas. Qualquer atitude na direção de bloquear movimento de pessoas, elas são corretas. Então, quando a gente diz assim, as escolas não é para voltar, é porque as escolas provocam movimento de crianças, pais, professores, etc. A ponte de Itamaracá, que você deu um exemplo aí belíssimo, bloqueia, evita a circulação de indivíduos que não precisam estar ali. Tudo isso é muito bem-vindo. O lock lá em Petrolina, muito bem-vindo, e ele tem que prestar atenção que tem que ser um lock com os outros municípios também. Então tem que provocar o máximo de pessoas estabilizadas. Quanto mais as pessoas se movem, mais o vírus se move, mais contamina pessoas simultaneamente. E em relação a essa abertura gradativa de outros serviços, por exemplo,
Final de semana agora vai voltar os campeonatos, a bola vai rolar, vai voltar futebol. Sem público, né? Sem público, só os jogadores ali, a imprensa longe também, dentro das medidas que foram anunciadas. Como é que você vê a volta do futebol e também a volta da liberação, em horário reduzido, obviamente, mais para frente aí, de bares e restaurantes, né? Naquele período de 6 da manhã até as 8 da noite, esse período aberto aí, como é que você analisa essas duas medidas tomadas aí? É a volta dos atletas treinarem, com segurança, etc. Eu acho, não vejo problema algum, porque a gente não movimenta muita gente nesse aspecto. Agora, se você colocar torcida para assistir jogo, não. A gente é muito longe disso. Agora, os atletas treinarem em campo, distanciados, com exames de RT-PCR com alguma frequência, sim, é muito bem-vindo. Bares e restaurantes é muito cedo para abrir muito. Você acha que não deveria ter liberado? É isso que você acha? Não, muito cedo. Observe que é uma diversão, não é uma essência. Mas aí vai atingir o pessoal, os empresários, né? Os donos de bares e restaurantes. Excelente, exatamente. Tem uma questão econômica. Eu estou falando aqui do lado epidemiológico. Entendi. Do lado epidemiológico, não abre de jeito nenhum. Do lado econômico, como é que a gente faria para que os donos dos bares continuassem a ganhar seus dinheiros? Como? É isso que a gente tem que fazer. Mas não como sei, é que seria? tem que criar. Mandar entregar a bebida em casa, criar um pub online, e o cidadão conecta ali, depois manda entregar a bebida em casa, sei lá. Não sei, eu não sou muito frequentador de bar, não. Mas olha, então, eu vou liberar você, tá certo? Mas eu queria antes saber uma coisa. Daqui para frente, como é que você analisa o que vai acontecer aqui na cidade do Recife, especificamente cidade do Recife, né, região metropolitana, Olinda, Paulista, Jaboatão, daqui para frente, nos próximos dias, eu não digo nem a longo prazo, eu falo agora, daqui aos próximos 30 dias. O que é que você acha que pode acontecer com tudo que está sendo visto e está sendo liberado, não está sendo liberado, esse serviço pode, esse outro não pode? O que é que pode acontecer em Recife e região metropolitana daqui para os próximos 30 dias, na sua visão? Vai diminuir as pessoas, você acha que vai diminuir o risco de contágio? Vai aumentar ou vai permanecer como está? Tudo indica que a gente vai aumentar o risco de contágio. Porque nossos gráficos de risco mostram, por exemplo, Recife, que vinha muito bem, ele faz uma volta agora, ó, no gráfico de risco. Quanto mais na direção de vermelho, Arthur, é pior. Quanto mais no verde, melhor. A gente vinha na direção boa de vir para o verde e retorna. Tem uns 20 dias isso. Observe que isso coincide com a reabertura das coisas. Essa data aqui de cima, ó, é em final de abril, 29, 30 de abril. Então a gente está voltando a 15 dias, mais ou menos, do que a gente declarou quarentena rígida nos 5 municípios, que foi ali dia 16 de maio. Então, tudo indica que as próximas 3 semanas aí são críticas para a gente saber se alguma imunologia ficou na gente ou a gente vai voltar a escalar de novo para aquelas situações de óbitos e UTIs e tudo. Vamos que é muito torcer mal. que não, rezar e pedir que isso não aconteça, né, Jones? Exatamente. E pessoal que está em casa, distanciamento, máscara, gel, lavar a mão e etc. Tá bom. Jones, olha, obrigado mais uma vez. Antes de conversar com você, eu conversei com o Marcílio, com o Fábio. Todos disseram que você era excelente, que você era uma ótima pessoa para conversar, de bom papo. É daquelas pessoas que se deixar ficar conversando o dia inteiro, né, Jones? Obrigado, viu? Obrigado, Arthur. Conte comigo sempre. Valeu, um abraço. Boa tarde para você.